Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Traficantes da Tropa do Urso. CV. Trocaram tiros com supostos traficantes da Cidade Alta e Pica-Pau. TCP. Por Bandinet News. Um intenso tiroteio assustaram moradores das comunidades da Cidade Alta e Pica-Pau, em Cordovil, na zona norte do Rio, no início da tarde da última quinta-feira, por volta das 17 horas, quando bandidos vestidos de preto, identificados e fortemente armados da facção criminosa Comando Vermelho, CV, começaram a atirar contra os traficantes da Cidade Alta e Pica-Pau, TCP. Reforços dos dois lados apareceram rápido, dando início a um confronto na divisa das duas comunidades. Vale a pena lembrar que isso tudo aconteceu com moradores nas ruas, e assim vive os moradores num clima de guerra que pode estourar a qualquer momento em Cordovil. O confronto começou na beira Pica-Pau, também conhecida como Favela de Cordovil, ou, simplesmente, terrinha pelos moradores da comunidade do complexo da Cidade Alta, que fica em torno da Vila Cambuci, a Vilã, Parque Proletário, Divineia. Durante a troca de tiros, dois atividades apontados como traficantes do TCP, que fugiram após o confronto para a Cidade Alta. De acordo com o 16º BPM, de Olaria, bandidos da Cidade Alta, por volta das 17h30, foram surpreendidos por tiros disparados pela facção rival. Os traficantes da tropa do Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico na comunidade, que rapidamente os traficantes da Pica-Pau responderam, e largaram bala pra dentro da Tropa do Urso também. Depois da repercussão do suposto áudio que polícias do 16 BPM ajudaram o grupo do traficantes Peixão a retomar a comunidade da Cidade Alta, eles estão mostrando trabalho. A noite caiu, e chegaram informações que o CV chegou perto do miolo da Cidade Alta, esperando o revide do terceiro comando puro. Mas informaram que foi apenas uma tentativa de baque na Cidade Alta, com foco na retomada da Pica-Pau, território importante que o TCP tomou nos últimos anos. Os traficantes da Tropa do Urso, lotados no Complexo da Penha, avisaram que ainda neste mês de maio vão retomar as comunidades perdidas, com foco na Cidade Alta. Até às 22h30 o 16º BPM, de Olaria, não tinha informações sobre feridos ou mortos na região. O policiamento foi reforçado com um carro blindado e suspeitos rastreados nas comunidades. A respeito do vídeo da tropa do Peixão correndo do fogo cruzado que está circulando nas redes sociais desde ontem, eu queria dizer que é bem antigo. Aí decidi não postar, tá ok? Agora vamos falar um pouco do governo do estado do Rio de Janeiro. Grande Rio teve mais de 500 tiroteios no mês de abril. Houve queda de 27% no número de disparos no mesmo período de 2019. Por Bandinet News. Em abril, a plataforma Fogo Cruzado registrou 501 tiroteios, disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio, em comparação com o mesmo período de 2019. Quando houve 682 registros, a queda foi de 27%. Ao todo, 196 pessoas foram baleadas, 97 morreram e 99 ficaram feridas, 1% a menos do que as 198 baleadas, sendo 89 mortas e 109 feridas, no ano anterior. Do total de tiroteios mapeados este mês, 501, em 160 deles, 32%, houve presença de agentes de segurança. Já em abril de 2019, esse índice foi de 25%. Dos 682 tiros no Grande Rio, em 168 deles houve presença de agentes. Apesar da queda no número de registros de tiroteios com participação dos agentes, 5%, este ano, mesmo com as medidas de isolamento por conta da quarentena, houve um aumento de 7 pontos percentuais na proporção dos tiros com a participação de agentes das instituições de segurança pública. Veja mais alguns detalhes sobre a violência armada no Grande Rio em abril. O Rio de Janeiro concentrou 59% dos tiroteios da região metropolitana, 295. Em seguida, vem São Gonçalo, 63, Niterói, 28, Belford Roxo, 25, e Duque de Caxias, 24. A capital fluminense também teve o maior número de baleados, 67, representando 34% de todos os baleados no Grande Rio, 196. Em comparação com o mês de março, quando teve início a quarentena por conta da Covid-19, e que houve 446 tiroteios, disparos de arma de fogo,
Abril teve aumento de 12% nos tiros. Foram 501 este mês. O número de baleados deu um salto de 34%. Foram 196 em abril e 146 no mês anterior. A Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, foi o bairro que concentrou, com 38 registros, o maior número de tiroteios no Grande Rio. Complexo do Alemão, 22, Tijuca, 21, Cidade de Deus, 17, e Amendoeira, 11, em São Gonçalo, completaram o ranking. Este mês, 63 tiroteios, disparos de arma de fogo ocorreram em áreas com unidade de polícia pacificadora. UP, Complexo do Alemão, 22, Macacos, 9, Borel, 7, e Andaraí, 5, foram as áreas com mais tiroteios. Formiga, 3, Andaraí, 2, e Macacos, 1, foram as únicas áreas de UP com baleados este mês. Com 177 registros, a Zona Norte do Rio concentrou 35% do total de tiroteios na região metropolitana do Rio este mês, 501. Em seguida, vem Baixada Fluminense, 106, Zona Oeste, 101, Leste Metropolitano, 100, Centro, 11, e Zona Sul, 6. Em quarto lugar no índice de tiroteios, o Leste Metropolitano teve o maior número de baleados, 70, seguido da Baixada Fluminense, 59, e Zona Norte, 40. Em abril, houve 5 casos com 3 ou mais civis mortos em uma mesma situação no Grande Rio. No total, 17 pessoas foram mortas. Em 4 desses casos houve presença de agentes de segurança. Em comparação com o mesmo mês de 2019, este ano houve aumento de 21% na quantidade de vítimas. No ano passado, que registrou um caso a menos, foram 14 mortos e houve presença de agentes em todos os casos. Este mês, 11 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio. 5 deles morreram. Do total de baleados, 11. 4 morreram e 2 ficaram feridos quando estavam fora de serviço. A quantidade de agentes baleados este mês é 39% menor que a do ano passado. Foram 18 baleados, sendo 4 deles mortos. Dos que estavam fora do posto de trabalho, 4 deles morreram e 7 ficaram feridos. 5 pessoas foram vítimas de balas perdidas este mês, 1 morreu. Quantidade de pessoas baleadas é 67% menor que a do mesmo período do ano passado, quando 15 pessoas foram atingidas, 4 morreram e 11 ficaram feridas. Entre as vítimas este ano está Roberta Leite Neves, de 41 anos, atingida por bala perdida durante uma ação policial no Parque das Missões, em Duque de Caxias, no dia 12. Roberta, que estava acompanhada de seu filho de 2 meses, atingido por estilhaços, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 23. Criança, com idade inferior a 12 anos, e 7 adolescentes, de 12 anos até 18 anos incompletos, foram baleados na região metropolitana do Rio este mês. Destas, 2 adolescentes morreram. No mesmo período de 2019, foram 4 crianças, 6 adolescentes e 2 idosos, a partir de 60 anos, baleados no Grande Rio. Destes, 1 criança, 3 adolescentes e 1 idoso morreram. Entre as vítimas deste ano está Adrelane Pacheco de Lima, de 3 anos, atingida por bala perdida no bairro Real Veiga, em São Gonçalo, durante tiroteio na região, quando voltava para casa com sua mãe no dia 2. No acumulado do ano, de janeiro até abril, houve 1.778 tiroteios, disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio. No total, 775 pessoas foram baleadas, sendo 374 mortas e 401 feridas. Em comparação com o mesmo período de 2019, que teve 2.818 tiroteios no Grande Rio e deixou 1.015 pessoas baleadas, sendo 532 mortas e 483 feridas. Este ano teve uma queda de 37% na quantidade de tiroteios e de 24% no número de baleados. Enquanto isso, no Complexo do Acari, Zona Norte, com Carro da Lapada, traficantes de Acari espancam moradores que saem da quarentena. Por Bandinet News. Uma semana após a divulgação de um vídeo mostrando o uso de um carro de som por criminosos de Acari TCP, que anunciaram um toque de recolher,
Moradores da comunidade denunciam agressões a quem está nas ruas após as 19h30. O horário para o toque de recolher foi estabelecido pelos traficantes do carro da Lapada. Os traficantes estão espalhados para colocar o povo que insiste em ficar na rua de volta para casa. E é na lambada, mesmo, sem dó, nem piedade. Eu tenho medo deles e mais ainda dessa doença, relatou uma moradora, de 45 anos, no chamado carro da Lapada. Traficantes também exibem os fuzis, conforme relatos nas redes sociais. Abrace o papo ou o papo vai te abraçar, diz o carro de som. A Polícia Civil informou que foi feito um registro de constrangimento ilegal sobre o caso, com base em divulgações da imprensa e redes sociais. A investigação está em andamento. Agora na zona norte do Rio, explosão de granada deixa morto e feridos no Dendê, TCP. Por Bandinet News. Uma granada explodiu dentro de um carro de um traficante no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, deixando um morto e 3 feridos. Moradores relataram que o corpo da vítima fatal da explosão ficou despedaçado e chegou a ter partes arremessadas a metros de distância. Outros disseram que um dos feridos saiu correndo com a perna ensanguentada pela favela. A vítima, cujo corpo foi desovado no final da noite em outro lugar para não chamar a atenção da polícia para dentro da favela. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da capital, DHC, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem, ainda não identificado, encontrado na praia de Itubecanga, na Ilha do Governador. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso. Voando para a região metropolitana do Rio. Polícia faz operação na região metropolitana do Rio para cumprir 50 mandados de prisão. Por Bandinet News. Policiais militares do 7º BPM, São Gonçalo, com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, da Polícia Civil, realizam, na última quinta-feira, uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O objetivo da operação é prender as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, CV, que domina aquela região e faz do local um de seus quartéis generais. Contudo, no início da tarde, a Polícia Militar, através de sua assessoria de imprensa, informou que ainda não havia registro de prisões ou apreensões. Os alvos da ação são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, homicídios e roubos que acontecem na região. Pelas ruas do complexo de favelas é possível observar a presença de dezenas de barricadas, muitas com concreto, para impedir a entrada de policiais. Traficantes rivais invadem comunidade de Macaé. Por Bandinet News. Tiroteio causou pânico entre moradores do bairro Ajuda de Cima e motoristas que passavam no trevo da linha azul. Ninguém ficou ferido. Um intenso tiroteio registrado no fim da tarde de última quinta-feira provocou pânico entre moradores do bairro Ajuda de Cima e motoristas que passavam no trevo da linha azul, que se assustaram com rajadas de tiros de metralhadoras contra traficantes rivais. A ação criminosa foi registrada por moradores que chegaram a gravar um vídeo do confronto, onde 2 veículos ocupados por traficantes da facção Comando Vermelho, CV, passaram atirando contra as comunidades adjacentes. O vídeo mostra claramente que alguns motoristas recuaram e outros avançaram pela contramão para fugir da bala perdida. Nas redes sociais, moradores relataram momentos de tensão durante o tiroteio entre os bandidos. No entanto, ninguém ficou ferido. Essa troca de tiros é muito comum entre esses bairros, já que quase que diariamente escutamos troca de tiros. O problema é que a Ajuda de Cima é dominada pela facção Amigos dos Amigos, ADA, e fica próximo dos bairros Parque Aeroporto e Lagomar, que pertence ao CV. Então, criminosos saem armados e durante o trajeto já começam a atirar para dentro da comunidade. É realmente assustador. A situação tem estado muito tensa. Por outro lado, moradores da Ajuda de Baixo, Verdes Mares e Bosque Azul relatam que é perigoso transitar pela linha azul, e principalmente nos bairros adjacentes no período noturno. Nessas ocasiões, a situação piora muito quando chega feriado e fim de semana. A troca de tiros é constante. Os bairros adjacentes estão muito violentos. Não temos paz. Isso é inadmissível. Ficamos a noite toda acordados porque temos medo. O tiroteio pode recomeçar a qualquer momento e a gente não consegue se proteger, desabafou uma moradora. Agora vamos falar do primeiro comando da capital PCC, por Maria Hugo Monquem. Saiba como funcionava o mega esquema de corrupção entre o PCC e a PM paulista, um dos maiores já registrados no estado. Um grande esquema de corrupção foi descoberto em 2018 no estado de São Paulo, envolvendo policiais militares e o primeiro comando da capital,
PCC, maior facção criminosa do país. 42 agentes da lei foram condenados no último mês de dezembro. A sentença traz detalhes minuciosos sobre como funcionava a associação entre os policiais e os bandidos. Segundo restou apurado, os denunciados, PMs lotados no 22º BPM, Zona Sul Paulistana, praticavam crimes para favorecer a organização criminosa, permitindo a realização do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas no território abrangido pelo batalhão. Para tanto, passaram a integrar o PCC e praticaram diversos crimes tais como concussão, corrupção passiva, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, além do crime de associação ao tráfico de drogas. As investigações foram iniciadas em razão de uma notícia anônima que em 3 de fevereiro de 2018, com riqueza de detalhes, indicou que PMs apreenderam grande quantidade de drogas e passaram a negociar com o traficante local exigindo dele o pagamento de vantagem indevida para evitar a sua prisão em flagrante e imputar tal conduta ilícita a uma adolescente. Os PMs não passavam de viatura policial próximo aos pontos de venda, informando acerca de alguma operação policial pelo local e até mesmo alterando a verdade em documentos públicos para que não ocorresse apreensão de droga ou a prisão dos traficantes. Os denunciados passaram a exigir o pagamento periódico, por vezes semanal ou quinzenal, outras vezes mensal, e quantia em dinheiro para não reprimirem o notório tráfico de drogas no local e ainda auxiliarem os vendedores, fornecendo informações restritas e privilegiadas sobre a atividade da PM na região. Alguns dos pagamentos eram feitos de acordo com a graduação do policial militar, alguns por equipe, outros de acordo com o interesse momentâneo do PCC e dos PMs, como por exemplo, quando da localização de anotações sobre a contabilidade e nomes de integrantes da organização criminosa, ou a prisão de integrante responsável pelo tráfico de armas, no caso munições de fuzil, e os valores, portanto, variavam de R$300 por PM que compunha a equipe a R$50 mil. O pagamento era feito pessoalmente ao corrupto ou por interposta pessoa, quando apenas um da equipe fazia contato com o traficante negociando a propina de todos os demais policiais. Os pagamentos eram feitos em diversos locais, no próprio ponto de drogas loja, em um estabelecimento comercial, uma farmácia, um posto de gasolina, no banheiro, ou um restaurante, ou mesmo na rua em local previamente combinado. Verificou-se que não havia um dia certo da semana para o pagamento aos policiais, podendo o ato ocorrer estando um militar de serviço ou de folga. Por vezes os pagamentos eram realizados em datas diversas das inicialmente aprazadas, em razão de baixo movimento na loja, por vezes em razão de alguma apreensão no ponto de drogas pela atuação de PMs que não estavam envolvidos no esquema criminoso. Os policiais que não foram cooptados pela organização e não estavam cientes de que outros policiais dela participavam e recebiam propina, eram dissuadidos momentaneamente, por vezes sem nem mesmo perceber, e afastados do local de recebimento da vantagem indevida. Em outra ocasião um denunciado, dizendo que seu chefe compareceu ao local, falou ao traficante que não poderia liberar a menina que estava na ocorrência, fazendo-se claro que seu chefe não participava do esquema criminoso. O esquema acabou sendo denunciado à Corregedoria da Polícia Militar, que, por meio de depoimentos, interceptações telefônicas e ações controladas autorizadas judicialmente, conseguiu comprovar a participação dos ora denunciados no esquema criminoso. Alguns fatos. Durante uma conversa, ficou comprovado que a equipe policial surpreendeu um suspeito não identificado vendendo munição de fuzil e, inicialmente, exigiu a quantia de R$50 mil para não o prender, devido à gravidade do fato. Posteriormente, abaixaram o valor para R$20 mil. Uma equipe flagrou um traficante em uma boca de fumo e dele exigiram a quantia de R$10 mil para apreenderem a droga e não realizar a sua prisão em flagrante. Realizada a negociata, o traficante foi liberado, sob o compromisso de pagar o valor de R$5 mil. Uma dupla de policiais exigiu para eles vantagem indevida de R$2 mil do traficante Galo para liberar um civil que fora abordado momentos antes com um celular produto de crime anterior, furto ou roubo. Uma interceptação mostrou uma conversa entre dois traficantes em que comentam sobre uma equipe de força tática que estava efetuando prisões no ponto de venda de drogas estava exigindo R$1.500 naquela ocasião e R$1.200 nos próximos meses para que o deixassem de realizar as prisões e permitissem o prosseguimento do tráfico de drogas. Na ligação, um dos traficantes pede autorização a outro para passar a pagar os policiais militares.
mas não foi aceito, pois os militares estariam infernizando o local. Um grupamento apreenderam uma mochila contendo drogas, documentações de um traficante e anotações do tráfico de drogas. O traficante citado ligou para os policiais para negociar e os agentes exigiram a quantia de R$10.000 para que o documento de identificação não fosse apresentado na delegacia de polícia. Uma equipe de serviço abordou um suspeito com drogas e objetos de roubo e dele exigiram o valor de R$5.000 para não apresentar a ocorrência perante a autoridade policial. Conheça os esquemas de Gerson Palermo, traficante internacional, PSC, que sequestrou o avião, ganhou prisão domiciliar e fugiu. Narcotraficante internacional com cerca de 100 anos de condenação, Gerson Palermo ganhou recentemente o direito de prisão domiciliar pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. Entretanto, retirou a tornozeleira eletrônica e está livre. Ele, que estava preso desde 2017, é acusado até mesmo de sequestrar um avião da extinta VASP e teria ligação com o primeiro comando da capital, PCC, liderando a facção no estado. Um dos esquemas montados por Palermo resultou na apreensão de 2 remessas de mais 810 kg de cocaína, total resultante de 2 prisões em flagrante no estado de São Paulo, sendo uma em 27 de abril de 2016, na cidade de Cubatão, e outra em 25 de setembro de 2016, na capital paulista. Constatou-se que, após negociações com narcotraficantes sediados em território boliviano, a internalização da cocaína ocorria em 2 etapas, sob direto controle da associação criminosa. A primeira se dava pela via aérea, a partir da contratação de pilotos e do uso do aeródromo de Ocorema, localizado na cidade de Corumbá, MS, próximo à fronteira brasileira com a Bolívia, de onde decolavam as aeronaves para efetuar o carregamento do entorpecente no exterior, e uma posterior etapa, em que eram utilizados caminhões e carretas para transportar e distribuir a droga pelo território nacional. Durante o período de investigação policial, identificou-se que o grupo criminoso teve à disposição pelo menos 3 aeronaves e perto de uma quinzena de caminhões e carretas, além de vários veículos de passeio. Todos bens oriundos de rendimentos do tráfico de drogas e registrados em nome de terceiros laranjas, ocultando e dissimulando a propriedade e a origem de recursos ou meios implicados na sua aquisição e movimentação. O líder do grupo se apresentava como uma espécie de comerciante informal de caminhões e aeronaves, desfrutando de alto padrão de vida sem que virtualmente bem algum lhe fosse nominalmente pertencente. O modus operandi demandava a troca frequente da propriedade formal dos caminhões e aeronaves, pelo que o grupo criminoso tinha alguns de seus integrantes exclusivamente dedicados à compra, venda e transferência de bens móveis, além de contatos com despachantes, incluindo despachantes aeronáuticos, e, notadamente, acesso a uma rede de falsários dedicada a obter documentos ou até empreender falsificações, justamente para dinamizar os atos de lavagem de ativos. Ademais, para a movimentação de valores destinados ou decorrentes do tráfico de drogas ou outras atividades íncitas à sua dinâmica interna, o grupo utilizava contas correntes de seus próprios integrantes, familiares, amigos, conhecidos e mesmo empresários próximos, fragmentando as transferências e depósitos em múltiplas e numerosas operações de poucos milhares de reais cada, de forma a evitar os mecanismos de detecção de movimentações bancárias suspeitas em vigor. Visando blindar as comunicações vinculadas à traficância, a associação criminosa adotou vários expedientes usuais no âmbito da macrocriminalidade organizada, dos quais se destacam a utilização de terminais telefônicos registrados em nome de terceiras pessoas sem qualquer relação com os fatos, a troca constantes destes mesmos números, a preferência por realizar contatos por aplicativos ou chamadas audiovisuais e a utilização de códigos e apelidos e linguagem cifrada. Pela Associação para o Tráfico de Drogas, foram 6 condenações e 3 absolvições. Todos os denunciados restaram condenados pela prática dos tráficos de drogas. Pela lavagem de bens e valores, foram 4 condenados e 3 absolvidos, tendo havido, porém, o desmembramento do feito quanto a um dos implicados nos atos de branqueamento de capitais. Descrito como líder do grupo, o acusado Gerson Palermo restou condenado a pena de 59 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão, e ao pagamento de 5.580 dias multa. Dos bens utilizados adquiridos com proventos do tráfico de drogas ou utilizados como instrumento para tal prática criminosa, foi decretado o perdimento de 3 aeronaves, 22 veículos, dentre os quais 14 caminhões, carretas, e 4 imóveis, incluindo um aeródromo dedicado ao tráfico internacional de entorpecentes. Vida de luxo. Habilidoso,
Gerson Palermo trafica drogas há décadas. Ele e sua família, mesmo sem renda oficial suficiente, ostentou durante um bom tempo elevado padrão de vida. Ele mesmo fazia mostrar esse luxo através de viagens de avião, compra de imóveis e de veículos caros. Empregava empresas de laranjas para registrar a maior parte de seus bens, pois são provenientes do tráfico de drogas. Palermo era conhecido pelos apelidos de italiano, Charles, Pigmeu e Baixinho. Tinha passagens policiais em vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ele impunha que sua organização faça uso de moderna tecnologia de comunicações. Entre si, os integrantes da quadrilha tinham o cuidado de usar aplicativos avançados, a exemplo do Skype, com maior possibilidade de não serem interceptadas suas tratativas. Era proprietário, por exemplo, de um veículo GM Chevrolet avaliado em R$140 mil. Carro que era empregado no tráfico de drogas. O traficante conseguia colocar bens em nome de terceiros, a exemplo da aeronave PT-UES, na qual houve transporte de cocaína, da Bolívia, nos dias 10 e 11.09.16, depois apreendida em 25.09.16, em São Paulo. Só em 2016, esse avião foi transferido 2 vezes, uma em 18.05.16 e a outra em 05.07.16. Esse tipo de expediente, no entender da Polícia Federal, dificultava as investigações, fazia aplicações no mercado imobiliário, negociou, por exemplo, a compra de uma fazenda em Corumbá, MS, na fronteira entre Brasil e Bolívia, imóvel esse que serviria como base para o tráfico de drogas. Foram flagradas conversas entre um advogado e Palermo em que o traficante dizia que faria um depósito de R$10 milhões em sua conta. O profissional era usado como um laranja do criminoso, tendo inclusive registrado uma aeronave em seu nome. Em agosto de 2000, Palermo sequestrou um avião da VASP, que fazia a linha Foz do Iguaçu, Curitiba PR. O voo foi desviado para Precato, PR, sendo roubados R$56 milhões e armas. Palermo também vendeu 10 mil sacas de grãos e de soja, o que lhe rendeu depósitos totalizando R$514.960. Foram apreendidos em contas dele R$205.228, no Banco do Brasil e R$189.649. 43 no Bradesco. Também chegaram a ingressar na sua conta do BB, R$338 mil, mediante depósitos online. Tinha um imóvel em Cidrolândia, MS, no valor aproximado de R$800 mil. Era proprietário ainda de Toyota Hilux ano 2016, Ford EcoSport ano 2017, Toyota Hilux ano 2013, de caminhões Scania Mercedes-Benz, Toyota Corolla, entre outros. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no